Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Para nós é uma alegria recebermos visitantes, e hoje nós temos duas visitantes aqui conosco. Uma Nisa não é mais visitante, Nisa, né? Não é mais. Nós temos aqui a Fabiana, pedi para a Fabiana ficar em pé, e a irmã Alessandra, que já vem pela manhã. Vamos saudá-las? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus, e que as bênçãos de Deus recaiam sobre vocês, amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Estou um pouco rouco, né? Faz dia já. Eu quero ficar mais perto dos irmãos hoje. Quero ficar mais, descer daqui, ficar mais aqui, para a gente interagir com mais facilidade com a igreja. Uma pergunta: quem crê que apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, é possível viver uma vida abençoada e cheia da presença de Deus? Eu quero declarar isso como verdade para as nossas vidas nessa noite, irmãos, amém? Eu quero declarar isso como uma verdade de Deus para você, para mim, para todos nós. Por que eu falei apesar de? Por quê? Porque não vai ser sem luta, porque não vai ser sem dificuldade. A vida abençoada, ela vai vir, a vida cheia da presença de Deus vai vir, mas vai ter luta, vai ter dificuldade. Se eu disser para você que vai vir facinho, eu estou mentindo, né? O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Ele não mentiu, né? Ele não enganou ninguém. Ele disse: gente, é o seguinte, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, né? E se ele venceu, você vai vencer, porque o poder que estava sobre ele para vencer, está sobre você hoje para vencer. O poder que estava sobre Jesus está sobre mim, está sobre nós que estamos nele. Se estamos nele, ele está em nós, e se ele está em nós, o poder dele também está em nós. Então eu creio que somos mais do que vencedores, e não apenas vencedores, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem as coisas do presente, nem as coisas do mundo natural, nem as coisas do mundo sobrenatural têm o poder de te afastar da presença de Deus. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Quando você duvida, quando você começa a se afastar de Deus, quando você apostata da tua fé, aí você faz isso. Mas fora isso, ninguém pode te afastar da presença de Deus. Amém, queridos? É interessante, né? Eu sempre observo o culto para mim ver qual o rumo que o culto toma. E quando a Aurinete abriu o culto, ela começou a falar sobre esse sentimento patriótico, sobre essa situação de muitas vezes a gente vê injustiças e tal, e às vezes a gente quer questionar Deus do porquê dessas situações. Eu senti que estava tudo na linha daquilo que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite, porque de certa forma faz parte de todo o contexto daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje. Eu quero perguntar para você, querido: a morte é uma situação que te incomoda muito? Quem se sente incomodado quando pensa em morte? Levanta a mão aí, mais alto. Aí vocês estão com medo? Irmãos, ninguém aqui foi criado por Deus para morrer. Deus não pensou em morte quando Ele pensou em você, quando Ele pensou em mim. Se hoje nós temos a experiência da morte, é porque lá atrás alguém resolveu desobedecer a Deus, alguém resolveu brincar com a vontade de Deus, alguém resolveu não levar a sério Deus e aquilo que Ele disse através da sua palavra. Então todas as vezes que nós brincamos com Deus, todas as vezes que nós não levamos a sério a Deus, existem consequências, né? Sempre foi e sempre será assim. Então Adão e Eva colheram morte, e hoje nós conhecemos a morte. E quando a gente olha, irmãos, o quadro de morte hoje que existe no mundo, quantas pessoas morrendo aí em função de guerras, né? Lá para o lado da Ucrânia, para o lado ali da faixa de Gaza, quantas mortes acontecendo. Mas a gente não precisa ir tão longe, basta você ver as estatísticas do trânsito, quantas pessoas morrem todos os dias de atropelamento, de acidentes no trânsito. Eu lembro que uma semana que eu preguei aqui sobre
o texto lá de Tiago, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu falei, gente, vocês não sabem se vai ter acidente de trânsito aqui na cidade. Eu lembro que eu citei isso no início da mensagem. Irmãos, na segunda-feira eu já vi um monte de acidente de trânsito envolvendo motociclistas na cidade. Eu falei, Jesus, como que é a vida, né? Mas eu quero dizer para você, querido, que pior do que a morte física, que é aquela morte onde a gente deixa de existir fisicamente nesse mundo, é a morte espiritual. Às vezes a gente olha para a guerra que está acontecendo no entorno das nossas vidas e a gente não percebe que existe uma guerra silenciosa acontecendo no interior de muitas vidas. Uma guerra ideológica, uma guerra que muitas vezes vem para destruir e para matar a pessoa por dentro e não por fora. Às vezes a pessoa está fisicamente, ela está em pé, fisicamente ela está andando, tem sangue correndo na veia, mas por dentro a sua fé está morrendo, a sua integridade está morrendo, a sua honestidade está morrendo, a sua santidade está morrendo, espiritualmente está morrendo. Porque eu digo o seguinte, irmãos, a morte física, para nós que estamos em Cristo, não é nada, porque nós somos preparados para isso. Para que nós aceitamos a Jesus? Exatamente para quando chegar a morte, e a gente partir daqui com a segurança de que quando sairmos daqui, vamos para uma vida eterna. A morte física, na realidade, é uma porta que se abre para que a gente possa entrar na verdadeira vida, que é eterna e que nunca mais vai acabar. Então a morte física não é nada, mas a morte espiritual, essa sim, ela é preocupante, porque se você morre espiritualmente, você não apenas morre fisicamente, mas você morre para Deus, você morre para a eternidade, você morre na sua relação com o seu Criador. E hoje a gente tem que se preocupar muito com essa questão dessa guerra ideológica que está acontecendo todos os dias na nossa mente, no nosso coração, onde o mundo está se mobilizando, irmãos, de uma maneira assim tremenda, para tentar roubar a nossa vida espiritual, para tentar destruir a nossa vida espiritual, para tentar matar espiritualmente quem nós somos em Deus. Todos os dias, irmãos, nós estamos diante de um mundo que está tentando tirar você da presença de Deus, sim ou não? Não parece que cada dia mais as pessoas estão tendo mais dificuldade de buscar Deus? Eu nunca vi pessoas assim, dizendo, pastor, às vezes eu me sinto sugado, às vezes eu me sinto sem força, às vezes eu quero ir na igreja, mas parece, sabe quando parece que as forças foram embora? Parece que às vezes eu não tenho ânimo, parece que às vezes eu sei que eu tenho que buscar, mas eu não consigo. Eu estou cansado de ouvir frases desse jeito. Por quê, irmãos? Porque não é uma pessoa só, são muitas pessoas passando por esse tipo de situação. O mundo, ele quer fazer um reset na sua vida e na minha. Quantos já ouviram aqui que até 2030 vai haver um reset global no mundo? Quem já ouviu falar sobre isso? Esse reset, o que é reset na linguagem do programador, né, daquele que trabalha com computação? Reset é um botãozinho que você aperta para apagar a memória, sim ou não? Você dá um reset na máquina, a memória dela é apagada. E o que o mundo quer fazer? O mundo quer apagar a nossa memória espiritual. A intenção do mundo é remover os valores que hoje são a base da nossa vida e recolocar outros no lugar. Isso é um reset, é tirar todo o valor que foi construído dentro do seu coração com base na sua fé, principalmente com base na sua fé, para colocar outros valores no lugar. Em outras palavras, o mundo ele quer esvaziar você, deixar você oco, para ele te encher com os valores que ele entende que são os valores que precisam conduzir a sua vida. Todos os dias o mundo diz para mim e para você o seguinte: você não pode mais ser quem você é em Deus, você não pode ser mais quem você é mediante a sua fé, você tem que ser quem nós idealizamos que você tem que ser a pessoa que nós idealizamos para você ser. Você não pode mais definir o que é certo e o que é errado segundo a sua fé. Você tem que aceitar o que nós definimos como certo e errado para a sua vida. É isso que o mundo quer fazer conosco a cada dia. E se nós permitirmos, e se nós deixarmos,
a gente entra nesse caminho. Então disse, quem quer ter uma vida, quem crê que pode viver uma vida abençoada e cheia da presença de Deus, apesar dos problemas, eu creio, mas a gente vai ter que se posicionar. Amém, igreja? Fala para o seu irmão aí, posicione-se. Posicione-se em Deus. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Josué, a Aurinete abriu o culto falando muito sobre Josué. Josué, no capítulo 24 ali, já no finalzinho do livro de Josué, chega um momento que o povo está longe de Deus. O coração do povo esfriou. O coração do povo esfriou. O coração do povo se perdeu. A infidelidade estava mais forte que a fidelidade. Olha só, a infidelidade estava mais forte que a fidelidade. A frieza espiritual estava mais forte que o fervor espiritual. Irmãos, o coração do povo estava longe da presença de Deus. E Josué viu claramente essa situação. E o que ele fez? Ele se posicionou. Ele não criticou ninguém, ele não bateu em ninguém, ele não se levantou contra ninguém, ele simplesmente tomou um posicionamento. Ele disse, gente, povo de Deus é o seguinte, se vocês querem servir aos deuses dos povos além do rio, os amorreus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, enfim, vocês fiquem à vontade, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa, nós sabemos a quem nós temos que servir, nós sabemos a quem nós temos que ser fiel, nós sabemos quem é o Deus que nos sustenta, nós sabemos quem é o Deus que é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa rendição, nós sabemos quem é esse Deus, e a Ele nós serviremos. Josué se posicionou, ele se posicionou para que outros pudessem também se posicionar. Olha só, o posicionamento de Josué influenciou o coração do povo de tal maneira que eles, peraí, Josué, é verdade, ele é o nosso Deus, e nós também nos posicionaremos agora e serviremos ao Senhor. Ou seja, ele se posicionou em Deus, e o seu posicionamento em Deus influenciou os outros a se posicionarem também em Deus. Amém, igreja? Então nós não podemos subestimar o valor de um posicionamento. E aqui, irmãos, aonde eu vou estar meio que trazendo a palavra, é no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, né? Enquanto os irmãos vão achando aí, Daniel capítulo 1, eu vou lendo aqui, e os irmãos vamos dizer assim, me acham no meio da leitura. Diz assim a palavra de Deus, Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, igreja? Irmãos, um posicionamento. Daniel estava na Babilônia, mas não é porque ele estava na Babilônia que ele ia viver como os babilônios. Não é porque ele estava na Babilônia que ele ia abrir o seu coração para aceitar tudo que a Babilônia estivesse propondo para ele. Não é porque ele estava num ambiente de pecado, não é porque ele estava num ambiente dominado por pessoas que estavam, vamos dizer assim, vivendo dominadas e dirigidas pelo pecado, que ele ia aceitar tudo que fosse proposto para ele. Eu posso estar num ambiente de pecado, mas o meu coração está em Deus. Eu posso estar num ambiente perdido, mas eu não estou perdido, porque eu estou em Deus. Amém, igreja? Era assim que ele estava se posicionando, porque o tema da mensagem é: posicione-se hoje para não morrer amanhã. Posicione-se hoje para não perder a sua identidade amanhã, porque o inimigo, ele não está interessado naquilo que você tem do lado de fora, ele está interessado naquilo que você carrega do lado de dentro. Porque, irmãos, para Satanás, o que é valioso em você não é o dinheiro que você tem, não são os recursos que você tem, são os valores de Deus que ele pode tirar de você. Satanás está interessado em roubar o seu caráter. E caráter não é dom, irmãos. Caráter, diferente dos dons espirituais que a gente recebe para servir a Deus, a gente não recebe assim, ó, Deus dá um caráter para você. Não, caráter é processo. Ele é construído ao longo de um tempo de caminhada com Deus, de renúncias, né? Aonde a gente aprende a renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus, aonde a gente aprende a dizer sim para Deus e não para o pecado, aonde a gente aprende a viver em fidelidade a Deus, rejeitando o mundo, e assim vai sendo construído um caráter santo, um caráter aprovado dentro do nosso coração. E qual é a intenção do diabo? Destruir esse caráter, destruir quem você é. Conta-se uma fábula que lá no inferno estavam reunindo os demônios para prestar contas a Satanás dos seus trabalhos. Chegou lá o primeiro e Satanás falou para ele: o que você fez de importante hoje? Eu botei fogo numa igreja cheia de crentes, todos eles morreram. Aí os diabos bateram palma, mas Satanás ficou quieto, não falou nada. E você? Eu afundei um navio cheio de crentes, morreram todos. Os demônios bateram palma, mas Satanás ficou quietinho. Aí apareceu um demôniozinho lá, parecia que chegou quietinho. Aí Satanás perguntou para ele: o que você fez? Você matou também uma multidão de crentes? Ele falou: não fiz nada disso. Eu fiquei ao lado de um crente só durante 10 anos, e eu fui minando as forças dele, fui tirando a vontade dele de orar, fui tirando a vontade dele de estar na igreja, fui tirando a vontade dele de ler a palavra. Ele era um crente consagrado, mas com o passar do tempo ele foi dando as costas para o seu Deus, e hoje ele está desviado. Satanás levantou e bateu palma, e todos bateram palma, porque isso é algo grande no inferno. Matar um monte de crente salvo é só mandar o crente mais cedo para a glória, mas desviar um crente que está na presença de Deus, isso é grande no inferno, irmãos. E não pense que o diabo, ele não está tentando fazer isso com muita gente hoje dentro da igreja. Não pense que o diabo não está trabalhando para tirar a fé, para roubar o ânimo, para roubar a alegria do coração de muitas pessoas. Daniel estava ali, mas ele estava firme no Senhor. Tipo assim: me tiraram da minha terra, me tiraram da casa dos meus pais, me tiraram da onde eu estava, me tiraram do meu habitat natural, mas não tiraram o meu Deus do meu coração. Deus veio comigo e eu não me aparto dele. Ele estava firme no Senhor, ele estava firme com Deus, apesar de estar na Babilônia. E a pergunta é: como nós podemos nos posicionar num ambiente de pecado, onde aparentemente o mal está prevalecendo sobre o bem, e não perdermos a nossa espiritualidade, e não perdermos a nossa identidade
espiritual. Como nós devemos agir? Primeiro, se você não quer perder a sua identidade espiritual, se você quer se manter vivo, fervoroso na presença de Deus, se você quer ter uma vida abençoada e cheia da presença de Deus, apesar das lutas, primeira coisa que você tem que fazer, não permita que o seu coração tenha inveja do sucesso dos ímpios. Primeira coisa que você tem que fazer, guarde o seu coração da inveja, da prosperidade dos ímpios, ou do sucesso dos ímpios, ou daqueles que praticam a maldade e prosperam. Porque, irmãos, muitas vezes, como a Aurinete acabou de falar, às vezes a gente está num ambiente onde a gente vê, parece que a injustiça prevalecendo, parece que quem está fazendo bem está se dando mal, e quem está fazendo mal está se dando bem. Por isso que eu disse que havia uma conexão com aquilo que a Aurinete estava falando. Agora pensa comigo, irmãos, se coloca no lugar de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo, ele e os seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Em outras palavras, houve uma guerra. Quem venceu a guerra? A Babilônia ou Judá? Quem venceu, irmãos? A Babilônia. Ou seja, os injustos, os perversos, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus, estão ganhando a guerra. Ganharam a guerra, Estamos como escravos, estamos vivendo sob o jugo de quem anda errado, estamos vivendo sob o jugo de quem é injusto, estamos vivendo sob o jugo de quem pratica a maldade, pratica o que é errado e prevalece. Aí você está olhando para essa situação, você é tentado muitas vezes a olhar para o seu coração e falar: será que vale a pena eu continuar fazendo o que é certo, se aquele que faz errado está prevalecendo, se aquele que pratica a injustiça está prevalecendo, se aquele que mente ao invés de falar a verdade está prevalecendo? Muitas vezes o coração é balançado, o coração do justo é balançado. Quem aqui lembra de Asaf? Eu tenho um netinho que chama Asaf, e eu acredito que o Mateus se inspirou no Asaf da Bíblia, que foi um grande levita. E o Salmo 73, se você depois for lá na Bíblia, é um salmo de Asaf. E ali nesse Salmo 73, Asaf, ele desabafa, é um salmo de desabafo, aonde ele está dizendo: os meus pés quase escorregaram quando eu comecei a olhar para a vida do ímpio, quando eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio, porque eles enchem a sua boca de arrogância, eles falam mal contra o céu, eles fazem injustiça, eles praticam a maldade, mas os seus celeiros são fartos, eles fazem o que é errado, eles praticam a perversidade, eles são imorais, eles não têm respeito pelas coisas de Deus, e assim mesmo eles prosperam, até, irmãos, ele foi até o versículo 17, até o versículo 17, Asaf foi falando de tudo aquilo que os ímpios fazem e prosperam. Mas quando chega no 17, ele diz: até que eu entrei na casa do Senhor e vi o fim deles, porque assim o Senhor faz, o Senhor os exalta para depois os destruir. Em outras palavras, Asaf disse: o ímpio prospera, mas o fim deles é a morte, o fim deles é a destruição. Enquanto eu estava olhando somente para a prosperidade deles aqui na terra, o meu coração balançou, mas quando eu olhei para a maneira como Deus os tratará no final da sua caminhada, o meu coração se alegrou pelo fato de que eu entendi que é melhor ser justo do que ser ímpio. Amém, igreja? Então Asaf, ele começa a pensar assim, ele começa a perceber. Lá no Salmo 37 também diz assim: não tenha inveja, não permita que o seu coração se inquiete com a prosperidade do ímpio, e nem tenha inveja dos malfeitores, porque eles murcharão como a verdura, os seus dias passarão rapidamente na terra. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e serás alimentado. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e serás alimentado. O que aconteceu com Asaf, o que aconteceu, irmãos, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, é o confronto muitas vezes da injustiça,
da maldade prevalecendo, muitas vezes vem tentar abater a gente por dentro, sim ou não? É uma guerra interior, é uma guerra de valores, aonde você se sente pressionado a ceder para o mal, porque você se vê fazendo bem, mas perdendo, você se vê fazendo bem, mas levando a pior. E hoje nós olhamos para o nosso contexto de mundo. Eu fiquei muito chocado, irmãos, com aquele jovem nos Estados Unidos chamado Charlie Kirk. Quantos viram essa reportagem aí? Um jovem, vamos dizer assim, ativista político, né, cristão, um jovem que ia em muitas escolas, dava palestras e tudo mais, mas por causa de posicionamentos políticos, né, de esquerda ou de direita, alguém foi lá e deu um tiro na cabeça daquele jovem. Um jovem que tinha uma vida longa pela frente, um jovem cheio de vida, um jovem cheio de valores, um jovem admirável. Deixou mulher, acho que 2 filhos, né? Esse é o contexto de mundo que nós estamos vivendo. Aí você fala, poxa, mas ele está fazendo tudo certo, ele estava servindo a Deus, ele era de Deus, ele era uma pessoa comprometida com Deus, e aí de repente vai lá alguém e tira a vida dele. E assim a gente começa a analisar muitas outras situações, né, que estão acontecendo. Por exemplo, tivemos o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e várias outras pessoas, né? Para um grupo, talvez a justiça foi feita, para um grupo, talvez o que aconteceu foi justo, porque, tipo assim, foi constatado que houve uma intenção de golpe, enfim. Para um lado é visto dessa forma, mas para um outro lado é visto talvez como uma injustiça, né, de uma pessoa e de outras pessoas que foram condenadas por uma intenção ou por uma narrativa. Há quem diga que nessa polarização que existe no Brasil, política hoje de esquerda e de direita, o que define o sucesso de um lado sobre o outro não é definir quem está certo ou quem está errado, mas é quem consegue construir a melhor narrativa para dizer que está certo. Ou seja, você pode estar errado, mas se você conseguir construir a melhor narrativa para dizer que você está certo, você pode ser o lado vitorioso. Então hoje essa palavra narrativa é uma coisa que está muito em voga, é o que está sendo muito comentado, né? E é claro que quem se sente injustiçado por ver o que aconteceu, compara as situações, porque vê o outro lado, né? Por exemplo, o presidente que está hoje em exercício, que participou de esquemas de lava-jato, disso, daquilo, foi comprovado que teve propina, foi comprovado que teve crime, mas não foi condenado, né? Inclusive tem um vídeo do Palocci lá no YouTube, que diz que o homem levou, além dos apartamentos, levou uma bolsa de propina e mais 300 milhões de reais, e está lá. Aí as pessoas que olham isso falam, nossa, a injustiça prevaleceu, a maldade prevaleceu, a mentira prevaleceu. Então eu vejo assim, que existem os dois lados da moeda. Então para um lado foi vitorioso o que aconteceu, para o outro lado vem aquele sentimento de derrota, vem aquele sentimento de perda, vem aquele sentimento de que a injustiça prevaleceu sobre a justiça. Então eu quero dizer que para você nessa noite, não importa qual lado você seja, o que você não pode perder é a sua espiritualidade. Eu fico triste, presta atenção no que eu vou dizer aqui, igreja, isso é sério. Eu fico triste quando eu encontro crente dizendo assim, tomara que o Lula morra. Aí do outro lado eu escuto crente dizer assim, tomara que o Bolsonaro morra. Eu digo assim, os dois estão errados. Os dois estão errados. O que não pode morrer é o amor cristão em nós. Porque tanto o Lula como o Bolsonaro são duas almas, por quem Jesus derramou sangue. Vocês conseguem entender isso? Então você que é crente, você não pode ficar torcendo para alguém morrer, para alguém entrar numa situação de tragédia. Você não foi posto no mundo para isso. Você foi posto no mundo para brilhar a luz de Cristo, o amor de Cristo. Você foi colocado no mundo para levar amor aonde há ódio. Você foi colocado no mundo para levar salvação aonde as pessoas estão perdidas. O problema
é quando a gente permite que amor por partido, amor por legenda, amor por viés político se torne mais forte na nossa vida do que o nosso amor por aquele que morreu na cruz e ressuscitou e está vivo, que é Jesus Cristo na nossa vida. Então, se você está naquele grupo que está sentindo que a injustiça prevaleceu, a maldade prevaleceu, eu estou triste, levanta a tua cabeça, porque Deus está vivo, porque o Senhor reina, Ele está no trono, Ele está no comando de todas as coisas. Eu também fiquei triste com essa situação, irmãos, não fiquei alegre, porque entre direita e esquerda, eu sou mais partidário da direita em função das pautas que a direita defende, mas eu tenho capacidade em Cristo de amar e caminhar muito bem com quem não concorda comigo, né? Eu vou amar, eu vou abraçar, eu vou ajudar todos que não concordam comigo, porque o amor cristão nos dá essa capacidade. Mas nós temos que entender, irmãos, que a injustiça que está acontecendo à nossa volta não define quem nós somos. As maldades que estão acontecendo no entorno da sua vida não define quem você é. O que define quem você é o quanto dessa palavra está no teu coração, é o quanto de Deus você carrega dentro de você, é a tua fidelidade ao Senhor Jesus. Irmãos, não são as circunstâncias que me definem, não são as decisões políticas que me definem. O que me define é a minha relação com Jesus todos os dias, onde eu me humilho diante dele para reconhecer os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, e me levanto para fazer o que ele espera que eu faça. O que me define é a minha relação com Deus. Foi isso que Daniel disse para a Babilônia. Não é a Babilônia que me define, quem me define é o Deus que eu sirvo todos os dias. Quem me define é o Senhor Todo-Poderoso, a quem o meu coração teme, a quem o meu coração é fiel. Amém, irmãos? Tem crente fiel a Deus aqui nessa igreja? Então eu quero declarar que você vai viver dias de bênção, apesar dos problemas. Por quê, irmãos? Porque se você olhar para a vida de Daniel, ele permaneceu e os reis passaram. Daniel foi levantado por Deus dentro da Babilônia, só que Nabucodonosor chegou um momento que Deus tirou, mas Daniel prevaleceu. Depois veio o rei Dário, depois veio Belsazar, mas Daniel prevalecia. Veio o rei Ciro, Daniel estava lá. Ou seja, quem serve a Deus permanece, quem não serve a Deus passa, vai passar. Todo mundo que está brincando com a vontade de Deus, Deus vai tirar dos lugares onde estão. Mas é um lugar de autoridade, pode ser o lugar mais alto de autoridade. Se está contra Deus, Deus tira, Deus remove na hora dele. Porque, irmãos, não tem quem possa prevalecer contra Deus, não tem quem possa prevalecer contra o Senhor. O Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, não há ninguém que possa impedir. Irmãos, na Babilônia, eles queriam roubar a identidade dos 4 jovens, e isso começou pela troca dos nomes. Daniel significa Deus é meu juiz. Azarias significa Deus é gracioso. Misael significa, é uma pergunta retórica, quem é como Deus? Ou quem é como o Senhor? Não há Deus como o Senhor. É uma pergunta retórica, que pergunta e responde, quem é como o nosso Deus? Ninguém, Ele é único. E o último, que é Misael, Azarias, significa Deus é meu auxílio. Olha só, Deus é meu juiz, Deus é gracioso, quem é como Deus? Deus é meu auxílio. Sabe o que a Babilônia quer dizer para eles? Esquece essa história de Deus na sua vida, esquece que Deus é o seu auxílio, esquece que Deus é o seu juiz, esquece que Deus é gracioso.
Esquece essa história de que ninguém é como Deus. Era isso que a Babilônia estava dizendo para eles, quando estava trocando os seus nomes, colocando outros nomes, porque o nome estava relacionado com o caráter da pessoa. Então, quando se troca um nome, está se mexendo aonde, irmãos? No caráter. Só que, por mais que a Babilônia se esforçasse para tirar Deus da vida deles, Deus não saía do coração deles. Vocês podem trocar o nosso nome, mas o nosso caráter está em Deus, guardado em Deus, protegido em Deus. Quero dizer para você, querido, não tenha inveja de quem está prosperando no pecado. Glorifique a Deus, porque você está sofrendo com Deus no deserto, porque com Deus no deserto você tem vida. Quem prospera no pecado está na morte. Eu quero dizer para você, a vida sobre a tua vida nessa noite, porque você está em Deus. A vida prevalece, o propósito da vida prevalece. Amém, irmãos? Segundo, se você quer se posicionar hoje para não morrer amanhã, permanecer com a sua vida espiritual em pé, você tem que assumir a sua identidade em Deus. Você tem que assumir a sua identidade em Deus. Daniel, ele estava dizendo ali, eu sou servo de Deus. Ele estava assumindo a sua identidade em Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite, quem você é em Deus? E eu já respondo, você é filho de Deus. Amém? A Bíblia diz que você é filho de Deus. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele não apenas entrou na sua vida para te capacitar a fazer algo para Deus. Ele entrou na sua vida para mudar a sua natureza. Porque filiação não tem a ver com serviço, tem a ver com natureza e identidade. Você é filho de um Deus vivo. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, as pessoas precisam ver em você o caráter de um filho de Deus. Amém, irmãos? Se você é filho de Deus, as pessoas precisam ver em você a integridade de um filho de Deus, a santidade de um filho de Deus, a obediência de um filho de Deus. E como filhos de Deus, algumas designações bíblicas nos são dadas. Uma delas é que nós somos ovelhas de Jesus. Fala para o seu irmão aí, você é ovelha de Jesus. Como filhos de Deus, nós somos ovelhas de Cristo. E a ovelha de Cristo, ela segue quem, irmãos? Quem que é o seu pastor? Jesus. As pessoas precisam olhar para você e dizer, aquele ali segue a Jesus. Aquela lá segue a Jesus. Eu percebo nas suas atitudes que ela está seguindo os passos de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver em você alguém que está seguindo a Cristo. Quem é que você está seguindo? Quando as pessoas olham para você, elas dizem, elas conseguem ter essa conclusão no seu coração de que você é um seguidor de Cristo, pela maneira como você ama, pela maneira como você trata as pessoas, pela maneira como você exerce a sua integridade, a sua honestidade no seu dia a dia. As pessoas veem que você segue a Cristo. Ah, por que você não faz isso? É porque eu sou de Jesus. Ah, por que você não mente? É porque eu tenho um compromisso com Cristo. Eu já trabalhei no comércio, irmãos. Eu nem sempre fui pastor, eu fui bancário, né? Inclusive, o teu hotel era o Paradise, não é? Quando o Bradesco Nazarã era ali, eu trabalhei naquele Bradesco. E lá atrás, no início da minha carreira bancária, eu fui caixa, né? E eu lembro que uma vez um chefe chegou para mim e falou, ó, se o fulano ligar aí, fala que eu não estou. Falei, não posso fazer isso. Como que você não pode? Falei, eu não posso mentir. Como que você não pode mentir? Todo mundo mente. Falei, não, mas eu não posso mentir. Mas você não vai? Falei, não vou. E aí ficou aquela tensão, porque ele queria que eu mentisse. Falei, não, eu tenho princípios de fé e eu não posso mentir, né? E ele ficou vermelho, branco, amarelo, verde, tudo ao mesmo tempo, né? E
E ele não queria aceitar a minha postura. Falei, olha, infelizmente, se você não puder atender, eu posso falar que você não pode atender, mas falar que você não está aqui, eu estaria mentindo. Enfim, irmãos, eu sei que isso gerou um estresse, gerou uma tensão, gerou aquela pessoa passava por mim, já não me cumprimentava mais, né? Por quê? Porque você se posicionou. O tema da mensagem não é posicionamento. Você tem que estar preparado para sofrer as consequências dos seus posicionamentos. É bonito a gente falar que se posicionar em Deus é vitorioso, mas tem consequência. Todas as vezes que você se posicionar em Deus, você tem que esperar que vai haver uma ação contrária para tentar demover você daquele posicionamento. E isso aconteceu comigo em vários momentos. E só que com o tempo, irmãos, o que aconteceu? A pessoa foi entendendo, ela foi me compreendendo, ela foi me aceitando em Deus. Aí quando surgiam problemas na vida das pessoas, quem eles chamavam para auxiliar? Eu. Aí tipo assim, se ele serve a Deus, se ele não mente, se ele leva Deus tão a sério, então ele é capaz de nos ajudar nessas situações. Aí eu lembro, irmãos, uma vez, nessa agência do Bradesco, colocaram uma macumba na porta da agência, uma tigela de madeira cheia de moeda, com galinha morta, cheia de vela e tal. Quem que vocês acham que eles pediram para tirar? O gerente da agência, que também não gostava muito de mim, por causa do meu posicionamento, ele falou: ninguém mexe aí, Gaudilei vai tirar. Então, quando a gente se posiciona, a gente tem que estar preparado para os desafios que o nosso posicionamento vai trazer. Aí, nessa época, ao lado do estacionamento, tinha um terreno baldio ali. Não tinha aquelas garagens, aquelas coisas, tinha um terreno baldio. Aí lá vou eu com aquele negócio na calçada, jogo lá no terreno baldio. Aí eu comecei a sentir uma fisgada na perna. Começou a doer minha perna, começou a doer mesmo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu passei a noite, passou o dia, eu fui para casa sentindo aquela fisgada na perna. Aí no dia seguinte eu falei, sabe uma coisa? Já peguei mesmo, agora eu vou pôr fim nesse negócio. Peguei uma caixa de papelão, álcool, coloquei o negócio dentro e taquei fogo. Explosão lá. Começou os meus dias de incendiário, né? Mas quando o trem pegou fogo, queimou por lá, acabou tudo, irmãos. Aí eu aprendi, e essas coisas, elas têm que ser queimadas ou jogadas em água corrente. Então, quando tiver alguma macumba, assim, alguma coisa que alguém colocar e você tiver que tirar, é dois destinos, tá? Você tem que queimar ou jogar no riacho, ou jogar no rio. É assim que se desfaz dessas coisas, né? Então, eu aprendi isso em muitas outras situações. Você vai se posicionando, as situações vão aparecendo, parece que elas vão se multiplicando na tua frente, né? Você tirou uma, tem mais 5 ali te aguardando. É assim que funciona, né? Você passa por uma prova, Deus te dá uma outra lá na frente. Por quê? Porque você está se posicionando em Deus, e com isso Deus vai te dando mais autoridade, Deus vai te dando mais capacidade. Então crescer, ter capacidade em Deus, ser capacitado por Deus, exigirá de você posicionar. Você não pode ceder à tentação de se render aos apelos do mundo. Você não pode ceder à tentação de dizer sim ao pecado, ou aqueles que estão, vamos dizer assim, comprometidos com o pecado, para sair de uma situação. Você tem que permanecer firme no Senhor. Você é rejeitado, seja. Você é criticado, seja. Mas o Senhor está te aprovando. Enquanto os homens estão te reprovando, Deus está te aprovando. Enquanto a sociedade te reprova, Deus te aprova. Amém, queridos? Deus vai te aprovando.
Deus vai te aprovando. E é essa aprovação que conta na nossa vida, irmãos. Não me importa quantas pessoas nesse mundo vão me reprovar. Se o meu Deus está me aprovando, tá bom. Eu sei que a vitória vai vir em nome de Jesus. Amém? Quem quer continuar vivo espiritualmente aí? Terceiro ponto. Se você quer continuar vivo, não perca a disposição de servir a Deus quando tudo aparentemente está dando errado. A gente gosta de servir a Deus quando está tudo dando certo, né, irmãos? Tudo está dando tudo certo, vamos servir a Deus, porque está dando tudo certo. Mas e quando está dando tudo errado? Poxa, fui preso, fui levado para um lugar como escravo, um cativeiro. Ai, está dando tudo errado. Era isso que estava acontecendo com eles. Mas, apesar de estar dando tudo errado, eles continuaram servindo a Deus. Eles continuaram servindo ao Senhor. Queridos, não podemos olhar para as circunstâncias e permitir que o estar dando certo ou estar dando errado é o que vai definir se eu vou servir a Deus ou não. Irmão, se estiver dando certo, eu vou servir a Deus. E se estiver dando errado, eu vou continuar servindo a Deus. Porque, irmãos, não importa se o ambiente é ruim, o que importa é que Deus é bom. Não importa, irmãos, se tudo está contra mim, o que importa é que Deus está ao meu favor. É isso que vai fazer a diferença na minha vida, irmãos. Como disse Davi no Salmo 23, Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque está tudo bem. É isso que ele diz. Porque está tudo dando certo, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Eu posso estar no vale da sombra da morte não é lugar bom, irmãos. Ainda que eu esteja, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque deve ser um lugar terrível, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Essa deve ser a nossa disposição, essa deve ser a nossa fé. Eu não sirvo a Deus porque tudo está dando certo, eu sirvo a Deus porque Ele está comigo em todo o tempo. Eu sirvo a Deus porque Ele é meu Deus, porque Ele me sustenta, porque Ele me garante. Porque, irmãos, às vezes nós vamos fazer tudo certo, e fazendo tudo certo, pode dar tudo errado. Pedro, ele foi pescar uma noite, levou todo o equipamento, a traia de pesca. Ele foi pescar do jeito certo, na hora certa, com a traia certa, com as pessoas certas, jogou a rede, fez tudo certo, mas deu tudo errado. Aí no dia seguinte, cansado, começa a lavar as redes. Vamos embora. Chega Jesus. Falou: peraí, empresta o barco um pouquinho. Aí ele entra no barco, fala com a multidão. Aí daqui a pouco ele fala: Pedro, põe teu barco em alto mar e lança as redes. Pedro podia dizer: mas Senhor, eu estou cansado, né? Senhor, a noite inteira a gente jogou as redes aí. Ele poderia ter falado: estou cansado, estou decepcionado, estou frustrado, porque eu fiz tudo certo e deu tudo errado, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ele foi lá, e sobre a palavra do Senhor, ele lançou as redes, e deu tudo certo. Ele pegou peixes como ele nunca pegou antes. Irmãos, o teu Deus é o Deus para fazer dar tudo certo na tua vida. Ele é poderoso para fazer dar certo. Ele é poderoso para mudar o que deu errado e fazer dar certo, em nome de Jesus. Irmãos, Daniel, ele estava orando, só orando, buscando a Deus, mas baixaram um decreto dizendo que quem orasse
iria parar onde? Na cova dos leões. E ele parou de orar? Continuou orando. Abriu lá as janelas. Eu lembro uma vez um pastor amigo meu falou: pô, mas o Daniel também, né? Ele podia ter fechado as janelas, né? Ninguém ia ver ele orando. Eu falei, mas aí demonstraria que ele estava com medo, que ele estava sendo intimidado pelos homens. Então Daniel, ele falou: não vou mudar em nada o que eu faço para Deus. Se eu orava com a janela aberta, vai ser com a janela aberta. Então ele chegou lá, se ajoelhou com as janelas abertas e orou 3 vezes por dia, como ele fazia. Ou seja, ele estava fazendo tudo certo para Deus, sim ou não, irmãos? Mas aí veio a cova dos leões. Ou seja, ele fazendo tudo certo, veio a cova dos leões. Só que lá dentro da cova, Deus falou: leão nenhum vai comer essa noite. Não vai ter leão hoje alimentado, porque o meu servo entrou aqui e eu entrei junto com ele. O meu servo entrou nessa cova, então eu estou com ele nessa cova. Quem não abandona Deus na hora da oração, Deus não abandonará na hora da provação. Se você não abandona Deus na hora da oração, irmão, Deus não vai te abandonar na tua provação. Ele vai estar com você lá. Ele vai falar: assim como você esteve comigo na oração, eu estou contigo aqui, meu servo, na tua provação. Eu vou garantir você. Então nessa noite eu quero dizer para você: dando certo ou dando errado, sirva ao Senhor. Dando certo ou dando errado, sirva a Deus, porque Deus vai te honrar no final. Amém? 4º ponto, irmãos: se você quer permanecer vivo espiritualmente, não aceite na sua vida, não aceite colocar para dentro da sua vida aquilo que o inimigo quer que você receba para contaminar o seu coração. O rei mandou manjares para Daniel, sim ou não? Eram manjares, coisas gostosas, saborosas, situações que atraem a nossa atenção, que atraem a nossa carne. Mas Daniel falou: não vou me contaminar. Pode ser o melhor manjar, pode ser maravilhoso aos olhos, pode ser maravilhoso ao paladar, mas para mim não serve. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos: o mundo, ele é especialista em criar situações gostosas, situações atraentes para a sua carne, para tentar roubar a sua espiritualidade. E muitas vezes o inimigo trabalha para colocar diante de você situações que vão atrair a tua atenção, que vão te pegar pelos olhos, que vão te pegar pelos sentidos, pelos 5 sentidos que você tem, que é tato, olfato, audição, visão e paladar. Ou seja, esses 5 sentidos são 5 portas que o inimigo trabalha para te pegar. Se ele não te pega pela visão, ele quer te pegar pelo paladar ou pela audição. Por isso existem tantas músicas mundanas, né, que estão aí fora, e quando você começa a ouvir, detal, ao detal, né? Então é tanta coisa, é Rock in Rio, é detal, é isso, é aquilo. Eu fico olhando, irmão, só, esse povo não trabalha, né? Milhões de pessoas vão lá e ficam pulando lá naquele ambiente, e ali corre droga, bebida e tudo que você puder imaginar, e o povo está lá. Eu vejo nas reportagens que passam na televisão: o fulano atravessou não sei quantos quilômetros, 10 dias de viagem para estar no pedal. E aí, o que isso mudou na sua vida, né? Aí às vezes, para ir numa igreja, ficar lá 1 hora ouvindo o pastor Claudinei, isso não vira, hein? Irmãos, os valores estão trocados. Nós estamos vivendo um mundo de valores invertidos. As pessoas estão aceitando os manjares do mundo,
E o mundo está criando manjares para chamar a atenção do povo, para tirar o coração do povo da presença de Deus. E muitos estão passando horas, às vezes gastando o seu tempo com coisas fúteis que não acrescentam em nada na sua edificação espiritual, no crescimento da sua fé, mas estão lá, né? Então cuidado com os manjares do inimigo, porque muitas vezes ele coloca coisas gostosas e saborosas. Ele não vai colocar coisas na tua frente que não sejam gostosas, saborosas, atraentes. O inimigo trabalha com coisas que atraem o nosso coração, mas cabe a nós dizer não. Amém, irmãos? Cabe a nós dizer não e dizer sim para o Senhor. Amém, queridos? Em último lugar, se você quer manter a sua vida espiritual em pé, quer se manter vivo espiritualmente no ambiente de pecado, não abra mão do sobrenatural de Deus na sua vida. O teu Deus é um Deus sobrenatural. Amém? Daniel, ele disse ao chefe dos eunucos: nos dê legumes e água, e tão somente, e nós ficaremos bem. A nossa aparência será melhor do que aqueles que se alimentam com os manjares do rei. Você comer legumes e tomar água, e depois de 10 dias você parecer bem gordinho, bem nutrido, é sobrenatural de Deus, irmãos. Daniel falou: o meu Deus é sobrenatural. Ele faz eu engordar com legumes, Ele faz as coisas acontecerem como precisa acontecer, porque Ele tem poder para fazer o sobrenatural acontecer na minha vida. Eu quero dizer para você, querido, tenha coragem de crer que Deus é poderoso para fazer na sua vida de forma sobrenatural o que você precisa que seja feito, para mostrar ao mundo que você é de Deus e que Deus é na tua vida. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia. Que o Senhor possa te edificar através dessa palavra, que o Senhor possa fortalecer